Para que ele estivesse aqui, é o homem de Deus, conheço esse homem e sei da seriedade e da coerência que ele tem dentro daquilo que se chama ser Evangelho de Jesus. É um homem que está na mesma igreja há muitos anos. Deus tem usado esse homem lá, é um presbítero de uma igreja. Ele já pregou aqui na nossa igreja, acho que a última vez que ele pregou era lá em cima ainda, não foi? Já era aqui? Não, depois pregou aqui. Exato. Então, em nome de Deus, tem uma palavra abençoadora para os nossos corações. Eu quero ouvir, amém, queridos? Graças a Deus, o Mediane nos colocou de pé quando nós falamos da visitante. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Graças a Deus. Vamos orar, amados. É um amor que a gente tem por essa filhota, né? Um amor muito especial, muito particular. Ficamos sem iluminar. Amém? Vamos orar, amados. Você pode dar uma pessoa que está ao seu lado, hein? Até as crianças, isso, muito bonitas, parabéns, são lindas. Vamos orar. Resgatando a minha família em Cristo Jesus. O diabo tem ceifado muitas famílias, amados. E o Senhor tem resgatado aquelas que estão se colocando aos pés dela, aos pés dele. Vamos orar. Senhor, eu quero nesta hora, movido pela sua presença, pelo seu Espírito que habita em nós, eu quero pedir ao Senhor, meu Deus, que as famílias que estão aqui nesta noite representadas, representando, Senhor querido, os seus familiares, as pessoas que estão aqui representando os seus familiares, que as famílias que estão aqui, Senhor, unidas, possam, Senhor, receberem do Senhor algo de muito especial. Meu Deus, o diabo, ele tem destruído famílias, tem causado separações, Senhor, tem machucado tantas pessoas. O diabo, Senhor, tem destruído tantos lares, tem acabado, Senhor, com relacionamentos. Ele tem acabado, meu Deus, Senhor querido, a Deus, Senhor querido, Senhor, com a intimidade de um casal, Senhor, com a vida familiar, Senhor, entre filhos e pais e filhos, Senhor. Mas nós estamos aqui clamando ao Senhor que ama a família, pedindo ao Senhor socorro pelas nossas famílias, pedindo ao Senhor que o Senhor abençoe, que o Senhor cure, que o Senhor traga a unidade, Senhor, a coinonia na família. Senhor, e queremos ouvir, o Senhor já tem ministrado tanto aos nossos corações neste lugar, nos dando tantas estratégias, Senhor, para estarmos com a nossa família no seu altar. Pai, eu quero pedir agora, usa, Senhor, o teu servo como o Senhor já tem usado, aonde ele tem ministrado a palavra. Usa-o nesta noite, com aquilo que o Senhor plantou no coração dele, para ministrar os nossos corações. Senhor Espírito Santo, abra, Senhor, a mente, o entendimento do teu filho, abra também o nosso entendimento, o nosso coração, para que possamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, o salmista diz que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, e a tua palavra diz que nós ficamos limpos somente em ouvi-la. Então, Deus, que o Senhor possa usar a tua palavra nesta noite para curar, para libertar, para transformar, para abençoar famílias. E quando sairmos daqui nesta noite, que possamos sair, meu Deus, Senhor, crendo que o Senhor é o Deus da nossa casa, da nossa família. Então abençoa o pai, abençoa a mãe, o filho que está aqui nesta noite. Eu te peço, Deus, em nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Os meus pedidos, à vontade. Glória a Jesus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quero dizer que eu fico muito alegre, né, em rever os irmãos. Pastor Wagner, uma pessoa ao qual eu aprendi não somente a amar, mas a pregar com ele. Em alguns textos, por incrível que pareça, eu nunca imaginei que ia ser alguém que tivesse a oportunidade de estar pregando, mas depois que eu vi esse homem pregando, eu vi que o Evangelho é simples, é só falar a verdade. E uma certa feita ele pregou na Ipirixatuba, pouco tempo atrás, talvez 1995, pouco tempo, já pregava.
Já pregava. Eu estava chegando em Peixatuba, mais ou menos por aí, em 97. E ali ele trouxe uma palavra que falou muito ao coração da igreja e da minha. Falou sobre o tição queimado. E diz que nós precisamos ser preparados, porque a batalha é muito árdua. E quando a gente recebe um convite para pregar sobre família, é telhado de vidro. Você pode estar pregando aqui e o diabo trabalhando lá. Você pode estar abençoando aqui e quando chegar em casa talvez chorar. Então é algo muito sério que nós precisamos levar a sério e acreditar que você pode resgatar mesmo estando distante. Por isso já foi feito o convite. Eu gostaria que você reforçasse agora no teu coração esse desejo de prestar atenção naquilo que Deus tem preparado para nós nesta noite. Assim como eu me lembrei de uma palavra de 1997 ou 95, talvez um dia você vai precisar desta palavra que está sendo pregada em 2012. É uma palavra rema. Prometo não ser longa, mas o pouco tempo que Deus me permitir falar, gostaria que entrasse no teu coração e encontrasse guarida. Tanto é a responsabilidade de pregar a palavra de Deus, e hoje especialmente em falar sobre família, gostaria de convidar minha família, que não foi apresentada individualmente, Letícia, Dudu, Rai. Também, pastor, permite que eu pedir o William para orar pela gente? Não agora orar pela palavra, mas orar pela família. Quero que a minha família venha aqui na frente. Quero convidar a minha família a vir aqui na frente. Porque não é fácil. Nós vamos pregar e eu preciso vivenciar o que eu prego. E já vai começar a partir de hoje, que a minha família tem que estar perto de mim. Quero convidar o William, meu amigo, professor William. Ele costuma me acompanhar quando a gente vai pregar em alguns lugares. Ele vai estar orando, é membro da nossa igreja também há muitos anos, na denominação. Graças a todos, saúde a igreja, a gloriosa paz de Jesus. Hoje é um dia emblemático, um dia que o comércio intitulou como Dia das Mães. Entretanto, o nosso Deus, Ele já instituiu a família antes que inventasse o comércio. Então hoje é um dia que você vai orar pela sua família. Enquanto eu estou aqui orando, ore você também, porque o Senhor irá sim ouvir o nosso clamor. Já foi dito aqui, a oração do justo é muito sacrifício. E nós somos justos, justificados pela palavra do Senhor Jesus. Fechemos os nossos olhos e oremos agora. Bendito Deus, eterno Pai, louvado, exaltado e glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Te exaltamos, ó Deus, pela beleza da tua santidade. Te exaltamos, Senhor, pelas maravilhas que tem feito na nossa vida. Te exaltamos, Senhor, porque resgataste o povo do Egito, Senhor, com mão de ferro. Te louvamos, Senhor, por ter enviado Jesus Cristo aqui na terra para morrer e ressuscitar, para perdoar e nos salvar, Senhor. Obrigado pela bênção da salvação da nossa alma, que é a maior bênção que o homem pode ter. Ó Deus, neste momento clamamos a Ti, Senhor, por outra bênção especial que tem nos dado, a nossa família. Ó Deus, neste momento, Senhor, visita cada representante aqui, de cada família. Ó Deus, visita ao lado daqueles que
exemplo para aqueles que ainda tua palavra não alcançou. Que nós possamos pregar, Senhor, mas não em palavra, mas em testemunho, dizendo que só tu és um Deus maravilhoso, e que eles possam vir aqui fazer parte da família CMA, essa família que preza o povo de Deus, esta família que prega o teu evangelho, esta família que crê que Jesus Cristo cura, salva e liberta. A família CMA, Deus. É no nome de Jesus que eu lhe peço que agora atenda, Senhor, os nossos pedidos, atenda o pedido de cada mãe aqui presente, atenda o pedido, Senhor, o clamor de cada pai aqui presente, atenda o clamor do seu povo reunido, atenda o clamor do pastor desta igreja, ó Deus, e abençoa também a família do pregador desta noite. Visita o lar dele, ó Deus. Tu és um Deus bendito que não desampara teu filho justo, Senhor. Em nome de Jesus, tome ele em suas mãos, o pregador, e que a palavra que sair da boca dele, ó Deus, seja vinda do trono da graça, o único trono que nós reconhecemos, que é o trono, Senhor, de Deus, em nome de Jesus, que foi instituído pela tua vontade. Abençoa o pregador Edilson, e que nós possamos, Senhor, sair daqui revigorados com a tua palavra e crendo mais e mais que só o Senhor é Deus em nossas vidas. Aleluia, bendito seja o teu santo nome. Te rogamos no nome de Jesus, que é o nome sobre todos os nomes. Eu lhe peço, irmãos, aplauda o Senhor esta noite. Glória a Jesus. Abra a tua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo número 30. Verso de número 1 até o verso de número 6. O tema que o pastor tem trabalhado para esta programação, um tema especial: resgatando minha família em Cristo Jesus. Até porque resgate verdadeiro só Jesus. A gente conhece vários tipos de resgate humano, mas as influências desse resgate não dá salvação completa, não dá garantias. Mas Jesus é o único que promete 100% de sucesso. Eu estava lendo alguns livros que falavam sobre resgate. Lembrei daquele filme Resgate do Soldado Ryan. E eu procurei entender o motivo que queriam resgatar aquele homem, ou aquele jovem soldado. Nos Estados Unidos eles tinham um costume, ou tem, não só os Estados Unidos, mas a maioria dos países que vivem em conflitos, em guerras, que quando a família perde 80% da sua geração e corre o risco de não ter continuidade, e se porventura tem um soldado na guerra, tem que ser resgatado de qualquer forma. Vale qualquer coisa para resgatar aquele soldado, porque ele precisa estar perto do pai e da mãe para não acabar a geração. E quando a gente olha para esse tema, olhando pelo
pode ter 10 irmãos, Jesus quer salvar os 10. E pode ter 100, Jesus quer salvar os 100. Jesus quer resgatar todos na tua casa. E nisso eu fui lembrando de Atos 16:31, quando Paulo fala para aquele carcereiro: olha, não só tu vai ser salvo, mas tu e a tua casa. Não olha para esse resgate que nós vamos falar aqui da mesma forma de um resgate humano. Não olha para a forma desse resgate aqui como um resgate de trabalho, mas olha como um resgate de Deus para a tua vida, um resgate de Deus para a tua família, na sua totalidade nesta noite. Nós vamos olhar um texto onde o rei Davi, ele contrasta bem o que eu estou falando para você. 1 Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, seu capítulo número 30, diz assim a palavra do Senhor: 2 dias depois, Davi e os seus homens chegaram a Ziklag, a sua cidade. Enquanto ele havia estado fora, os amalequitas tinham invadido o sul da terra de Judá. Atacaram Ziklag, eles queimaram a cidade, prenderam todas as mulheres, não mataram ninguém, mas foram embora e levaram todos como prisioneiros. Quando Davi e os seus homens chegaram, viram que a cidade tinha sido queimada e que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados embora. Então Davi e os seus homens começaram a chorar. Choraram até ficarem sem força. As 2 mulheres de Davi, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo, também haviam sido levadas. Davi ficou então numa situação muito difícil, pois os seus homens estavam tão amargurados por ficarem sem os seus filhos, que falaram até em matá-lo a pedradas. Mas o Senhor, seu Deus, lhe deu coragem. Somente até aqui. Gostaria que você fechasse os teus olhos mais uma vez. Eu quero lançar uma palavra profética para a tua vida. Que nesta noite Deus também lhe dê coragem. Eu não sei o que você tem passado, não sei nem o que você vai passar, não sei naquilo que Deus vai permitir você ser surpreendido um dia, hoje ou amanhã, mas que em todas essas coisas Deus lhe dê coragem, em nome de Jesus. Pode abrir seus olhos. Eu daria, queridos, na Bíblia uns 200 exemplos de resgate de família em Cristo. Ou se eu começasse a perguntar aqui, ia faltar irmãos para detalhar resgate na Bíblia ou até em suas vidas. Mas eu gostaria de lembrar apenas 3 para a nossa introdução. O livro de Gênesis, capítulo número 7, versículo de número 7, Noé resgata toda a sua família, aonde ia acontecer um grande naufrágio naquele dilúvio. Deus faz isso. No mesmo livro de Gênesis, capítulo 14, do 14 a 16, Abraão resgata Ló e sua família, porque os reis tinham levado os cativos, e Abraão junta alguns homens e fala: eu preciso
Não vou deixar lá, nem ele e nem a sua família. No livro de Gênesis, ainda, capítulo 19, versículo número 15, vem a primeira perda de resgate. Ló queria resgatar toda a sua família. Era o sonho de Ló. Mas a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. E Ló só pôde resgatar de Sodoma e de Gomorra, que foi destruída, somente ele e as suas filhas. O que eu quero dizer com isso, queridos, é que na nossa vida, se não aconteceu, está acontecendo, ou vai acontecer momentos que você precisa ter essa experiência que está acontecendo nesta campanha. Nada é em vão no reino espiritual. Romanos 8:28 diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Tem coisas na vida que acontecem, a gente fala, eu não preciso disso. Moisés, quando foi enviado para Faraó, talvez ele pensou, eu não preciso disso. Para que estratégia de guerra? Não estamos em guerra. Para que aprender a ser um desses homens de Faraó, se eu nunca vou liderar? Mas lá na frente, quando ele precisou conduzir o povo de Israel do Egito para o deserto, e do deserto até a próxima Canaã, ele usou tudo aquilo que ele aprendeu. Que essa conferência, que esta palavra desta noite, da noite passada, do domingo anterior, venha servir para que você no futuro, bem presente, ou no futuro longínquo, você venha lembrar e ser abençoado por ela. Não tenha experiência negativa, mas sim positiva. Mas o que nós acabamos de ler em 1 Samuel, capítulo 30, primeiro livro de Samuel 30, fala de um resgate, aonde o salmista Davi, e nesse momento mais vislumbrado como rei Davi, vive talvez uma das maiores derrotas da sua vida. Pelo menos nesse momento para ele é uma derrota. Nesse momento é uma aflição que ele pensa que não vai ter fim. Porque Davi estava nesse exato momento ainda fugindo de Saul, não sabia o que estava acontecendo com Saul. Paralelamente estava acontecendo uma guerra entre os filisteus e o povo de Israel, ao qual o salmista Davi teria que estar lutando a favor dos filisteus, porque estava ele sendo empregado do rei Laquis. Mas providência divina de Deus, 5 reis não concordaram com a presença de Davi e falou: olha, Laquis, manda Davi voltar para Ziglag, a terra que você deu para ele, porque nós não queremos ele no nosso meio encarando Saul, porque pode ser que ele se volte contra nós. E Davi então prepara os seus homens, os seus soldados, e volta para Ziglag. Porque em Ziglag, o que tinha em Ziglag que Davi estava tão alegre? Lá tinha a família de Davi. É como a gente sai para trabalhar, pastor. E quando você trabalha o dia todo, quando dá a hora de ir embora, a primeira coisa que você pensa é: eu vou para casa para ver a minha família. Quantos gostam de chegar em casa e ver a família? Levante uma de suas mãos. Quantos estão trabalhando e fica assim desejado ou desejoso que dê 6 horas da tarde, que é o horário mais comum, para poder você tomar o seu banho e dar um beijo na sua filha, no seu filho? Estou falando que eu sou assim. No passado não.
No passado a gente queria fazer tantas outras coisas que eu não gosto nem de falar. A coisa mais difícil que você vai ver é de você dar testemunho. Não gosto nem de lembrar. Eu gosto de viver coisas novas. Eu gosto de olhar para a menina desse tamanho assim e saber que ela está adorando o Senhor, privilégio que eu não tive. Eu gosto de olhar para adolescente e saber que eles não vão precisar fazer nada daquilo que eu passei, porque eles estão adorando o Senhor. Eu quero olhar para senhoras e senhores com a idade um pouco mais avançada que a minha e saber que eu vou estar na idade de vocês, adorando o Senhor. É isso que me anima. É isso que é testemunho para mim. Então Davi, junto com seus homens, volta e bota o pé na porta de Ziglag. Querido, tenta imaginar a cena. Davi chegando em Ziglag. Estamos no mês da família, é intitulado mês da família, aonde eu creio que a maioria aqui almoçou com seu pai, com sua mãe, aonde recebeu um carinho do filho, um abraço. Algumas mães ganhou um presente, mas o presente, creio eu, que é o que menos importa. Importa é ter o respeito do filho, ter o carinho. E era isso que Davi e seus homens queriam receber. Mas eles chegam ali e tem que se deparar com este tema que o pastor lançou para vocês. Ele que queria chegar e abraçar, ele teve que pensar em estratégia para resgatar. O texto diz que Davi, sendo um homem de guerra, não lembrou de estratégia. O texto diz que Davi, sendo um homem que nunca perdeu uma batalha, ele se prostrou. O texto diz que Davi encarou um gigante e matou um gigante. Nesse momento, ele se encontra sem saber o que fazer. E quando eu pedi a minha família para vir aqui, irmão, porque eu me emociono quando eu estou falando essas coisas. Porque eu sei que de repente você está vivendo este momento. Por você ser guerreiro, você está aqui adorando ao Senhor. Mas a tua família também nesse momento, alguém pode estar na droga. Alguém pode estar na prostituição. Alguém pode estar no vício, na bebida. Alguém pode ter sido levado cativo e está prisioneiro agora. Alguns ainda sabem, beleza. Mas outros, pastor, não sabem onde está. E eu sei que dói. E eu olho para esse texto e eu vejo o coração de Davi, meu. O coração dói, presbítero, não sei. A coisa mais sensível que nós temos. E às vezes conseguem atingir. E a forma mais fácil de atingir é tocando na nossa família. Porque família é um projeto de Deus. Família é algo que Deus colocou para viver em comunhão, em paz e unido. Cecília Meirelles não pensa assim. Ela fala que família é um lugar onde as pessoas têm que fingir que vivem bem, mas vivem brigando um contra o outro. Mas finge que está tudo bem. A família de Deus ama um ao outro. A família de Deus perdoa, a família de Deus respeita. A família de Deus entende que existe as classes pai, mãe, filho, e cada um tem o seu espaço dentro do lar e vive na maior harmonia. Então Davi chega, encontra Ziglag queimado, suas mulheres, seus filhos, não somente ele, mas todo aquele povo chega e começa a ver a situação que está a terra onde ele esperava que teria festa na sua chegada. A situação de Davi não se compara a nenhuma das três situações que nós falamos de resgate. Davi, nesse exato momento, ele nos mostra, e se nós fôssemos dar um subtema para esta mensagem, o que você é capaz de fazer para resgatar a sua família. O subtema desta mensagem é o que você, igreja, você
te dá arma para você ter condição de resgatar a sua família hoje. Eu creio que ele já vem falando, mas hoje é mais uma porção. E Davi, para resgatar a sua família, você vai ver dentro do texto que Davi foi capaz de chorar, Davi foi capaz de perdoar, Davi foi capaz de se esforçar em Deus. Eu vou te dizer que é difícil se esforçar em Deus. Davi foi capaz de consultar se valeria a pena ou não perseguir. E depois de tudo isso, Davi foi capaz de se levantar e ir buscar sua família. Eu gostaria que você acompanhasse comigo dentro da sua Bíblia agora. Primeira palavra, Davi foi capaz de chorar. Estamos vivendo momentos, queridos, que poucas pessoas trazem lenço para a igreja. Não precisam mais chorar. A economia está controlada. Dificilmente as pessoas estão passando necessidade. O país está vivendo um tempo de paz. Mas as famílias estão sofrendo. E quando você vem para a igreja, muitas das vezes, ventiladores à vontade, não está suando tanto. Mas você tem que chorar aos pés do Senhor pela tua família. E Davi fez isso. Versículo de número 4. Diz a Bíblia: então Davi e seus homens começaram a chorar, e choraram até ficar sem força. A Bíblia diz, querido, que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria ela vem para amanhã. É pela manhã que a alegria vem. E esses homens, eles mostram humanidade agora, sem saber o que fazer. A família está cativa, mas eles não sabem se estava apenas cativa, porque olhando para o fogo poderia estar todo mundo mortos. E eles agora começam a chorar. Tem momentos na nossa vida que a melhor coisa que você tem que fazer é chorar. A Bíblia diz que no livro de João, capítulo número 11, versículo número 35, Jesus, antes de resgatar Lázaro, o que a Bíblia diz que ele fez? Chorou. Então, quando você tiver um problema desse naipe, não se preocupe, chore. Chora aos pés do Senhor. Começa a chorar. A estratégia de Davi agora foi chorar. Chorar aos pés do Senhor. Começar a se lamentar. Que enquanto você chora, as suas forças começam a ser renovadas. E quando você chora, Deus começa a enxugar suas lágrimas. E a Bíblia diz que enquanto Deus vai enxugando as suas lágrimas, Ele vai colocando lá no céu e te dando vitória. Primeira coisa, para resgatar a tua família, que se encontra numa situação tão grave quanto a de Davi, o texto nos orienta, é chorar. Muita gente pensa em se matar, outros pensam em fazer besteira, mas Davi começa a chorar. Choro significa humanidade. As pessoas que se dizem ruim não choram. As pessoas que se dizem ruim não conseguem chorar, porque fala que choro é sinônimo de fraqueza. Mas a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Então, quando você chora, você está mostrando para Deus: Senhor, eu estou me rendendo a Ti. Eu estou falando para o Senhor que eu não consigo. Eu não sei o que fazer. Então, choro na Tua presença. Segunda palavra, Davi é capaz de perdoar, queridos. Talvez você está vivendo esse momento na tua vida. Você quer resgatar a sua família.
mas os dedos estão apontados para você agora. Depois que Davi chora, e esses homens param de chorar, porque uma hora tem que parar de chorar, não tem jeito. A primeira coisa que esses homens fazem é apontar para Davi: a culpa é tua. Se o ministro de louvor sai da igreja, algumas vezes sai nos dedos: a culpa é tua, pastor. Se alguma coisa acontece errada na nossa casa, a culpa é tua, pai. Se o copo quebrou, a culpa é tua, mãe. Isso dói. Isso dói. Se alguma coisa deu de errado, tem 3 crianças no quintal e uma delas é o filho dono do quintal, a culpa é sua, menino, você é do quintal. Esses dedos, quando aponta, dói. E Davi agora liderando esse grupo, chorando, ele recebe agora muitos dedos sendo apontados. E esses dedos começam a se transformar em mãos fortes. Os mesmos homens que estavam fracos, chorando, sendo dependentes de Deus, agora eles ficam fortes, a ponto de conseguir pegar pedra grande. E o texto diz que estavam prontos para matar Davi a pedrada. Por isso que eu falei que a situação de Davi era muito complicada. Mas Davi tinha uma missão. Você é capaz de suportar isso para resgatar a tua família? Ou você prefere abandonar o barco? Se eu tivesse bem, se eu tivesse com dinheiro, se eu não tivesse pressão, eu ia ajudar. Se eu não posso ajudar, o problema é dele, o problema é dela. Davi agora está sendo acusado pelos aqueles soldados fiéis a ele. Davi agora está pronto para ser apedrejado pelas pessoas que mais honrava, ou que mais o honrava. Davi está pronto para ser apedrejado pelas pessoas que se diziam amigas dele. Como resgatar? Mas Davi foi capaz de perdoar sem essas pessoas lhe pedirem perdão. O texto não diz em momento algum que Davi se irou contra eles. O texto não diz em momento algum que Davi se revoltou contra eles, porque Davi conseguia perdoar sem a pessoa pedir perdão. Quantas vezes você deixa de resgatar a pessoa na tua família, sabe por quê? Porque você não consegue liberar o perdão. Muitas das vezes a pessoa te pede perdão, mas você fala: o que tu fez é grande demais, eu não consigo perdoar. Parecia que Davi já tinha ouvido o bate-papo de Deus com Pedro. Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7, tá bom? Jesus fala para Pedro: Simão, não 7, mas 70 vezes 7 perdoará o teu irmão. Davi sabia disso, sem viver nessa época, porque Davi estava focado em resgatar a sua família. Quantos estão focados em resgatar a sua família? Levante uma de suas mãos. Talvez você fale: mas a minha família toda está no Evangelho. Mas você tem primo, você tem tio, você tem parente que ainda não aceitou a Jesus. E Deus está te preparando nesta noite para você resgatar ele. Procura. Se ele não é digno de perdão teu, talvez você nunca conseguiu convidar ele na tua casa para tomar um café, sabe por quê? Porque ele bebe, porque ele fuma. Você não está perdoando ele. Perdoa ele sem ele te pedir perdão. Convida, porque a tua atitude vai fazer a diferença. Ele vai abrir o espaço para você falar de Jesus para ele. Perdoa. Davi, vivendo aquele momento,
A Bíblia diz que Davi se esforçou no Senhor e perdoou aqueles homens. O texto não diz de perdão, mas a gente vê que só consegue andar junto depois de uma atitude dessa quem está com o coração liberado para perdoar. Segunda coisa nesse texto que a gente acabamos de ver é que Davi é capaz de perdoar mesmo sem a pessoa pedir perdão. Esses soldados eles perderam o controle dos seus sentidos a ponto de querer matar Davi a pedrada, mas Davi responde para eles através de amor, através de perdão. Você está focado em resgatar a tua família, então uma pessoa na rua não pode te tirar do sério. As notícias que mais se ocorrem é que o crente perdeu a cabeça e bateu em alguém, é que o crente perdeu a cabeça e fez aquilo que não agradava ao Senhor, porque não está focado em resgatar a família. Eu tenho uma sobrinha, uma prima, que o seu esposo não é crente, e ele bebe bastante, e ele tem uma Kombi. Estava eu com o William, professor William, num jantar lá com a pastora Raquel, no Goiânia, a qual o pastor foi convidado, que conversou comigo ali, que não pôde ir. Daqui a pouco um rapaz fala para mim, eu ainda estava perto: rapaz, tu soube o que sua prima fez? Eu falei: não, quebrou a Kombi do picolé todinho. Eu falei: é mesmo, Fábio? Quebrou a Kombi do picolé. E sabe por que ele está falando isso? Porque ela é crente. Uma crente, uma pessoa que se converteu quebrando a Kombi do seu próprio esposo. Não deu testemunho, vai ter que ajudar ele a recuperar a Kombi agora. É família. Daqui a pouco está tudo em paz e dinheiro que sai. Mas sabe por quê, irmãos? Porque não fez como Davi, não consegue perdoar. Libera perdão para a tua família agora. Libera perdão sem ela vir te perdoar. Que a Bíblia diz que se você não perdoar, você não vai herdar o reino dos céus. Se Deus nos perdoou, morrendo na cruz do Calvário, quando nós ainda éramos pecadores, já imaginou se Deus ficasse sentado esperando cada um de nós ir lá pedir perdão a Ele, para depois Ele morrer? Não fique esperando não, irmãos. Aprenda com Davi. Quer resgatar a sua família? Dê o primeiro passo. Receba o pedido de perdão sem ele abrir a boca. Libera perdão na vida dele e abençoa ele. Você está focado em salvar a tua família. Terceiro, dentro do texto, Davi, por amor à família, lembrou que Deus era o único, ou a única esperança. Nesse exato momento, queridos, Davi está numa situação tão trágica que a tendência da maioria é se afastar de Deus. A gente conhece casos aí de pessoas que, enquanto as coisas estão dando certo, enquanto está matando gigante, enquanto está matando leão, enquanto está matando ursos da vida, está adorando ao Senhor. Mas quando as batalhas não são vencidas, pessoas que, enquanto está indo tudo bem, eles estão com Deus. Outro dia, uma membro da igreja veio muito triste para mim e falou: presbítero, estou muito triste. O senhor conhece a minha cunhada? Conheço. Ela é crente há uns 30 anos.
Eu jogava bola ainda, sem saber quem era Jesus, e ela já passava com a Bíblia na mão, pois ela está agora no Espiritismo. Por quê? Porque ela pediu uma casa a Deus e Deus não deu a casa a ela. Agora vejam vocês, querido, 30 anos na igreja, e ela disse que com 2 anos no Espiritismo ela adquiriu a casa dela. Inversão de valores. Davi lembrou que somente Deus é a esperança dele. Não é porque algo deu errado na tua vida que Deus deixou de ser Deus. Não é porque as coisas não funcionou da forma que você queria que acontecesse que Deus parou de ser Deus. Tem gente abandonando Deus por qualquer coisa. Caso que estourou aí nos jornais, um homem foi lá e chutou uma santa, um vaso, uma escultura ali de uma pessoa, e ali nasceu bolhas no pé dele, e ele ficou doente a ponto de ir em médicos e não resolveu o problema. O último relato, não sei o que agora, o que aconteceu, é que esse homem, tanto tempo na igreja, ficou devoto daquela santa. Alguém deve lembrar do que eu estou falando. O que eu quero dizer para você é que é no momento mais difícil é que você tem que se esforçar no Senhor. É no momento de luta, no momento de dor, no momento de dificuldade, no momento que você mais acha que está difícil, é que você tem que focar em Deus e ser determinado em buscar a tua família. Para resgatar não é tão simples como a gente pensa. Deus permite alguma coisa acontecer. As notícias, quando não são boas, aí é que você tem que se prostrar diante do Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que Davi, a terceira coisa que ele faz, por amor à sua família, que ele estava focado na família, ele lembrou que Deus era a única esperança. Versículo de número 8, parte A, diz assim a palavra do Senhor: então Davi perguntou a Deus, o Senhor. Então Davi perguntou a Deus, o Senhor. Repete comigo. Então Davi perguntou a Deus, Davi não perguntou a qualquer pessoa. Davi não foi ao amigo do lado. Tem um momento na nossa vida que não vai resolver você pedir ajuda a qualquer pessoa. Quando é para pegar um carrinho de cimento, de terra, pode pedir ajuda. Mas tem coisas na tua vida que só Deus pode resolver. Tem resgate que só Deus pode resgatar. Quando é para resgatar uma colher do chão, você pode pedir alguém para te ajudar. Mas quando é para resgatar almas do inferno, só Deus pode resgatar. Quando é para resgatar almas da mão do diabo, é só Deus que pode resgatar. E esse exato momento Davi lembrou da pessoa certa. A Bíblia diz de um rei chamado Asa. E esse rei fez o que era bom aos olhos do Senhor. Viveu fazendo coisas tremendas no seu reinado. Mas teve um momento na sua vida que ele teve uma enfermidade no pé. E a partir daquele momento ele se prostrou. Deus permitiu. E a Bíblia relata, querido, em 1 Reis, que em nenhum momento da sua vida aquele rei clamou o nome do Senhor. Tudo que se ouvia daquele rei era: traga-me um médico. Aquele médico não resolvia, traga outro médico. E todos os médicos passaram ali naquela cama, e aquele rei morreu com enfermidade no pé. Talvez você fale: presbítero, Deus está falando comigo. Os momentos
momentos difíceis da minha vida eu tenho esquecido de Deus. Se Deus está falando contigo, querido, não fica apavorado. Passa a fazer isso agora que você vai ver resultado. Porque você só vai conseguir resgatar a sua família se você estiver curado. Você só vai conseguir resgatar a sua família se você estiver crendo que o teu Deus é poderoso para resgatar. Se alimenta desta palavra para poder alimentar outras pessoas. Davi, ele se esforçou em Deus. Davi lembrou do Senhor. E a Bíblia diz que ele decidiu: eu vou me esforçar no Senhor. Davi agora é visto e ouvido. Ele começa a ver e ouvir coisas tristes nesse quesito. O burburinho dos soldados chorando, blasfemando agora. Muitos já se largando no chão, falando: perdi toda a minha família, não tem mais jeito. O Deus de Davi abandonou a gente. E Davi, penso eu, que era o único, irmão. De acordo com o texto, imagina, pastor, só o senhor crendo e toda a igreja falando: não tem mais jeito, pastor. Deus abandonou essa igreja. Deus não vai mais salvar ninguém aqui. Deus não vai operar. A situação do pastor é muito difícil, mas ainda assim, tanto você quanto o pastor tem que se esforçar no Senhor. Quando eu olho para Davi, eu lembro de Isaías capítulo número 6. No ano que morreu o rei Uzias, a Bíblia diz que todo Israel começou a chorar. Que Uzias era um rei que obedecia o Senhor. Então, não perdia nenhuma batalha. As coisas tudo funcionava. Quando ele morreu, começou a vir devastação. E eles ficaram sem proteção. Então eles começaram a entender que acabou, não tinha mais jeito. Mas Isaías, enquanto todo o povo chorava na rua, Isaías entrou para o templo do Senhor. Isaías veio para um lugar de segurança. Isaías veio para um lugar de alimento. Isaías veio para um local onde ele pôde contemplar a glória do Senhor. Enquanto para todos lá fora não tinha mais jeito, para Isaías tinha jeito. E se tornou um dos maiores profetas do tempo antigo. E é relembrado até hoje. Talvez você hoje vai sair daqui um profeta, uma profetisa. Vai sair daqui hoje fazendo a diferença na sua família. Quando todo mundo na tua família falar que não vai dar, você vai ter essa palavra no teu coração: tem jeito, o meu Deus dá jeito. Quantos creem nisso, dão glória a Deus? Quantos estão entendendo esta palavra, dão glória a Deus? Então levante a sua mão e aplauda o Senhor. Deus está falando ao teu coração. Você vai sair daqui diferente. A tua família vai ser uma bênção através de você. Mas presbítero, eu sou tão pequenininho, sou tão pequenininha. 1 Reis, capítulo número 5, fala de uma história linda, pastor. Onde uma menina, eu por não ter feito teologia, eu não sei contar bem, mais ou menos, a idade dela. Quando a gente lê alguns livros, a gente calcula mais ou menos. Era bem novinha, não passava dos seus 10 anos. Alguns falam 5, outros falam 7, então vou jogar para 10. 10 anos para profetizar e curar pessoas é uma idade bem pequena, não é? É ou não é? Uma pessoa com 10 anos te fala: olha, Deus manda falar isso para você. Você vai ficar feliz. Eu gostaria que meus filhos todos fizessem isso. Mas a questão de chamado, tá? Não vai exigir do teu filho uma coisa que Deus não mandou de ser. Meu filho, por exemplo, ele gosta de tocar a guitarra dele. Minha filha gosta de dançar quando é meu filho. Minha esposa gosta de orar. E eu gosto de falar. Já perceberam? Eu gosto de pregar. Cada um Deus escolhe.
E essa menina, ela vai cativa. E ali um homem chamado Naamã, chefe do exército, homem poderoso, fica leproso. Essa menina que estava cativa ali naquele local, trabalhando para sua senhora, mesmo novinha, ela olha para aquele homem e ela não consegue. Porque você, quando tem o Espírito Santo, você não consegue ver nenhum bandido baleado, que o teu coração não dói. Mas fez mal, não é problema, é criatura de Deus. Eu preciso resgatar aquela vida. E aquela menina fala: minha senhora, tomara que este meu senhor tivesse com um profeta de Deus lá em Israel, ele seria curado desta lepra. E ali a senhora dela fala para Naamã: Naamã, vai a Israel, Eliseu vai lá, manda ele dar 7 mergulhos no Rio Jordão, e Naamã volta para casa curado em nome de Jesus. Por causa daquela menina, Deus está realizando uma grande obra na tua vida hoje. Deus está levantando homens e mulheres, crianças, adultos e adolescentes para trabalhar nesta seara, para ver essa igreja multiplicar. Mas é necessário você entender que momentos difíceis virão na tua vida, momentos difíceis virão na tua família, mas você precisa estar preparado. E lembrar que só o Senhor vai poder mudar a tua história negativa para positiva. Quarta e última palavra. Davi acreditou no sacerdote Abiatar e obedeceu à voz de Deus e foi resgatar sua família. Temos duas paralelas nesse texto. Existe um momento que a gente está tão bem com Deus que tudo que é falado aqui no púlpito a gente entende: Deus está falando comigo. Mas tem momento que a gente não está tão bem com Deus, que tudo que é falado aqui no púlpito, a gente olha para o pastor, olha para o pregador, e a gente começa a lembrar de alguns erros que ele teve. A palavra é até boa, mas eu acho que esse homem aí, sabe por quê? Que a gente não está bem. Davi não estava bem, mas ele chama um homem de Deus, e a primeira coisa, ele acredita naquele homem de Deus. Era um momento onde Davi estava desconfiando de todo mundo. Esses soldados já tinham feito aquilo que não agradava ao Davi, mas ele chama um sacerdote. Eu quero dizer com isso, querido, que todos nós aqui somos sacerdote, povo de propriedade peculiar de Deus, e os nossos familiares, para ser resgatados por nós, eles precisam acreditar em nós, precisam dar crédito em nós. A nossa palavra tem que ser uma palavra que eles acreditem, e para isso você precisa dar testemunho. Davi chama o sacerdote Abiatar e ele dá crédito na palavra. E a Bíblia diz, no versículo de número 9 e 10, para nós terminarmos: então Davi e os seus 600 homens saíram e quando chegaram ao ribeiro de Beor, alguns deles ficaram. Davi continuou o seu caminho com 400 homens. Os outros 200 estavam cansados demais para atravessar o ribeiro, e por isso ficaram para trás. Os homens de Davi acharam no caminho um rapaz egípcio e o levaram a Davi. Deram ao rapaz comida, água, figos secos e 2 cachos de passas. Ele havia ficado 3 dias e 3 noites sem comer nem beber, mas depois de comer suas forças voltaram. Então Davi perguntou: quem é o seu dono?
E ele ali começa a falar: solta aí, eu sou egípcio. Começa a dar todas as coordenadas para Davi chegar até a sua família. Mas o que eu quero dizer com isso, querido, é que Davi, ele confia no sacerdote e obedece à voz de Deus. Esses são os 4 passos que Deus me deu nesta noite para resgatar a minha família. Como eu já falei, a minha família, meu clã, já pertence ao Senhor. Eu já vivo Josué 24:15. Eu e a minha família serviremos ao Senhor em sério. Mas eu tenho um parente, teu irmão ainda, que precisa ser resgatado. E essa palavra, esses caminhos é para nós que temos família ou parente, para ser resgatado. E Davi, acreditando na palavra de Deus, ele sai em direção aonde Deus está enviando. O que eu quero te pedir nesta noite, igreja, é que você saia em direção aonde Deus está te enviando. Enquanto foi pregado aqui de uma forma bem tranquila, que Deus mandou pregar assim nesta noite, Deus quer que você lembra do que você estava pensando nesta noite. Qual a casa, qual o tio, qual a tia, qual o parente que Deus está mandando você ir agora resgatar. A Bíblia diz que Davi, depois que ouviu a palavra de Abiatar, e Deus falou através daquele sacerdote: vai, e tudo libertarás, e resgatará a sua família. Davi lembrou que Deus não era igual aos Estados Unidos, que ia resgatar um soldado porque 2 ou 3 tinham morrido. Davi lembrou que Deus prometeu resgatar toda a sua família. Davi lembrou, e eu quero te lembrar nesta noite, que se você ensinou o seu filho o caminho que ele deve andar, mesmo quando ele for moço, ele não vai se desviar dele. E se porventura ele não se encontra na presença de Deus, ele tem promessa de voltar. Então não desanima, alegra-te o teu coração nesta noite, resgata a sua família, mas siga esses passos. Davi chorou porque era humano. Davi perdoou antes de ser pedido perdão a ele. Davi se lembrou de Deus mesmo no momento de angústia, e Davi foi proclamar o ide e pregar a palavra de Deus. Primeiro, para os seus. Primeiro para os seus. Tem gente que consegue resgatar tantas almas, mas não consegue resgatar a família. Esse mês de família é para você refletir isso. Se a tua família é um projeto de Deus, você precisa estar junto desse projeto que você faz parte dele. E se você faz parte desse projeto e Deus te separou nesta noite, é para você resgatar a sua família. Não diga que é um menino, que Deus falou para Jeremias no capítulo 1: abra a tua boca que eu a encherei. Resgata a tua família através do choro. Resgata a tua família através do perdão. Resgata a tua família através de acreditar em Deus no momento mais difícil. E saia da sua posição de conforto e vá atrás da sua família e resgata ela em nome de Jesus. Esse eu agradeço a Deus por tudo.